Me entregaram para o homem mais rancoroso da cidade quando eu tinha apenas 8 anos. Todos achavam que eu estava condenada a uma vida de miséria e sofrimento. Mas aquele homem se tornou meu pai, meu herói, meu maior amor. E hoje, aos 62 anos, preciso contar essa história para que vocês entendam que as aparências enganam e que o amor pode nascer nos lugares mais improváveis. Se você está me ouvindo agora, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e comente de qual cidade você está assistindo. Essa história mudou minha vida para sempre e espero que toque o coração de vocês também. Meu nome é Teresa e cresci numa cidadezinha do interior da Bahia chamada Santa Rita do Vale. Era um lugar pequeno onde todo mundo conhecia todo mundo, onde os segredos não duravam nenhum dia e as fofocas corriam mais rápido que água de rio na enchente. Nasci ali, filha da Conceição e do José Antônio, num casebre de pau a pique na beira do povoado, onde o chão era de barro batido e o teto deixava a chuva pingar em 3 lugares diferentes. Minha mãe era lavadeira, pegava a roupa dos outros para lavar no rio, voltava com as costas quebradas e as mãos inchadas de tanto esfregar. Meu pai era bêbado, daqueles que trabalham quando querem e gastam o que ganham no boteco antes de chegar em casa. Eram 6 filhos ao todo. Eu era a 4ª, perdida no meio de bocas famintas e choros constantes. A gente comia quando tinha, dormia amontoado no mesmo quarto, dividia tudo porque não havia nada sobrando. Lembro do cheiro daquela casa como se fosse hoje, cheiro de fumaça de lenha misturado com o mofo das paredes úmidas, de roupa molhada pendurada no varal interno quando chovia, de feijão aguado que era a refeição da maioria dos. As paredes eram nuas, sem pintura, com buracos aqui e ali tapados com jornal velho. Tínhamos poucos móveis, uma mesa tosca que meu pai tinha feito, bancos de madeira, uma cama velha onde meus pais dormiam e esteiras no chão para nós, crianças. Minha infância foi marcada pela fome, não aquela fome que passa depois de comer um lanche, mas a fome constante, aquela que faz a barriga doer, que deixa a cabeça tonta, que faz você sonhar com comida toda a noite. Lembro de ir para a escola com o estômago vazio e não conseguir prestar atenção na professora porque tudo o que eu pensava era em comida. As outras crianças levavam merenda, pão com manteiga, frutas, biscoitos. Eu levava vergonha. A escola era longe. Tinha que caminhar quase 1 hora pela estrada de terra, descalça porque não tinha sapato. No verão, a terra queimava os pés. No inverno, a lama gelada grudava entre os dedos. Cheguei a faltar muitos dias porque minha mãe precisava de ajuda com os irmãos menores, ou porque simplesmente não tinha forças para levantar depois de uma noite sem dormir com o bebê doente. Foi quando eu tinha 7 anos que a tragédia chegou. Meu irmão mais novo, o Pedrinho, de apenas 2 aninhos, ficou doente. Começou com febre, depois vieram as convulsões. Minha mãe implorou para meu pai buscar o médico, mas ele disse que não tinha dinheiro, que ia passar, que era só uma gripezinha. O Pedrinho morreu 3 dias depois, nos braços da minha mãe, queimando em febre, os olhinhos vidrados olhando para o nada. Minha mãe nunca se recuperou daquela perda. Ficou diferente, distante, como se uma parte dela tivesse morrido junto com o Pedrinho. Parou de sorrir, parou de conversar, fazia as coisas no automático. Meu pai bebeu ainda mais, culpando ela, culpando Deus, culpando todo mundo menos ele mesmo. A casa ficou ainda mais pesada, o silêncio mais sufocante. Foi 6 meses depois da morte do Pedrinho que minha mãe ficou doente também. Começou tossindo sangue, emagrecendo rápido, ficando pálida como papel. Tuberculose, disseram os vizinhos. Doença de pobre, de quem vive em casa úmida e come mal. Dessa vez meu pai buscou ajuda, mas já era tarde demais. Minha mãe durou 3 meses, definhou até virar só pele e osso.
e morreu numa manhã de agosto, com o sol nascendo e os pássaros cantando, como se nada estivesse acontecendo. Fiquei órfã de mãe aos 8 anos, com 5 irmãos e um pai que não sabia cuidar nem de si mesmo. Tentamos continuar, eu assumindo as tarefas da casa, cozinhando o pouco que tinha, cuidando dos menores, mas não consegui. Era criança tentando ser adulta, tentando manter uma família que estava desmoronando. Meu pai sumia por dia, voltava bêbado, sem dinheiro, sem comida, sem nada. Foi então que a assistente social da prefeitura apareceu. Dona Marília, uma senhora de óculos grossos e cabelo preso num coque apertado, bateu na nossa porta numa tarde de setembro. Ela olhou para a casa, para nós crianças sujas e magras, para meu pai caído no canto com um cheiro de cachaça e balançou a cabeça com pena. Isso não pode continuar assim. Ela disse, essas crianças precisam de cuidados apropriados. Vou ter que procurar famílias que possam receber vocês. Meu mundo desmoronou naquele momento. Íamos ser separados. Íamos perder uns aos outros também. Meu pai não protestou, apenas acenou com a cabeça bêbado. Acho que no fundo ele sabia que não conseguia cuidar da gente, que estávamos melhor longe dele. Mas para nós, crianças, era o fim de tudo que conhecíamos. Nos dias seguintes, Dona Marília voltou várias vezes, conversou com vizinhos, procurou famílias dispostas a receber crianças. Meus irmãos mais novos foram rapidamente acolhidos. Bebês e crianças pequenas eram mais fáceis de colocar. Mas eu, com 8 anos, magra demais, com olhar assustado demais, ninguém queria. Já era grande demais para parecer fofa, pequena demais para trabalhar de verdade. Era um fardo, um estorvo. Foi quando Dona Marília mencionou o nome dele pela primeira vez. Tem o seu Armando, ela disse para os vizinhos que estavam ajudando a procurar lares. Ele mora sozinho naquela chácara grande no fim da cidade. Tem condições de cuidar de uma criança. A sala inteira ficou em silêncio. Dona Marília, a senhora tá louca? Disse Dona Rosa à vizinha. Seu Armando, o homem mais amargo dessa cidade? Ele vai comer a menina viva. Seu Armando era conhecido por todos em Santa Rita do Vale, mas não de forma boa. Era um homem que morava sozinho numa chácara afastada, com um casarão velho e mal assombrado segundo os boatos. Ninguém visitava ele, ninguém conversava com ele. Quando aparecia na cidade para fazer compras, as pessoas atravessavam a rua para não cruzar com ele. Diziam que era rancoroso, que odiava o mundo, que tinha um coração de pedra. As histórias sobre seu Armando eram lendas na cidade. Diziam que ele já tinha expulsado criança que foi pedir bênção na porta dele, que gritou com uma senhora idosa que pediu um copo d'água, que ameaçou vizinhos com espingarda quando fizeram barulho, que era viúvo de uma mulher que tinha morrido em circunstâncias misteriosas, que guardava rancor de tudo e de todos. Era o tipo de homem que as mães usavam para assustar filhos desobedientes. Se não se comportar, vou te levar para a casa do seu Armando. Quando Dona Marília anunciou que ia conversar com ele sobre me receber, os vizinhos fizeram coro. Não faz isso com a menina. Ela já sofreu demais. Mandar ela para lá é condenar ela a uma vida de miséria. O homem é ruim, Dona Marília. Ele não tem coração. Mas Dona Marília estava sem opções. Era seu Armando ou o abrigo na capital, longe de tudo que eu conhecia, longe dos meus irmãos. Naquela noite, deitada na esteira no chão, ouvi os vizinhos conversando baixinho do lado de fora. Coitada da Teresa, tão novinha e já vai passar por tanto sofrimento. Seu Armando vai fazer aquela menina trabalhar feito escrava. Ou pior, Deus que proteja aquela criança. Fechei os olhos forte, tentando não chorar, mas as lágrimas vieram mesmo assim. Estava apavorada. Ia ser entregue para um monstro. No dia seguinte, Dona Marília voltou com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Tinha falado com seu Armando e, para surpresa de todos, ele tinha aceitado me receber. A notícia se espalhou pela vizinhança como fogo em capim seco.
As mulheres se juntaram na frente da nossa casa, cochichando, balançando a cabeça, me olhando com pena. Dona Rosa chegou até a chorar, me abraçando forte e sussurrando: "Que Deus te proteja, minha filha. Você vai precisar." Os preparativos foram rápidos, porque eu não tinha praticamente nada para levar. Uma trouxa pequena com 2 mudas de roupa, um pente quebrado e uma foto desbotada da minha mãe que eu escondia embaixo do colchão. Era tudo que eu possuía no mundo. Meu pai estava sentado no canto da casa, olhando para o nada, bêbado desde cedo. Quando fui me despedir dele, ele apenas murmurou algo incompreensível e virou o rosto. Não houve abraço, não houve beijo, não houve despedida de verdade. A caminhada até a chácara do seu Armando levou quase uma hora. Dona Marília ia na frente. Eu arrastava os pés atrás, segurando minha trouxinha contra o peito como se fosse um escudo. O caminho saía da parte mais povoada da cidade e ia ficando cada vez mais isolado, cercado de mato alto dos 2 lados, árvores antigas que faziam sombra pesada mesmo em pleno dia. O silêncio era quebrado apenas pelo canto de pássaro e pelo som dos nossos passos na terra. Quando o portão da chácara apareceu à nossa frente, senti meu coração quase sair pela boca. Era um portão de ferro enferrujado, meio torto, com trepadeiras crescendo por cima. Além dele, via-se uma estrada de terra que sumia entre as árvores. Dona Marília empurrou o portão que rangeu alto, um som que me arrepiou toda. "Vamos, Teresa, não tenha medo." Mas eu tinha medo. Tinha tanto medo que minhas pernas tremiam. Caminhamos pela estrada cercada de árvores antigas, pés de manga, jabuticabeiras carregadas, um pomar abandonado onde as frutas apodreciam no chão. O cheiro era forte, doce e azedo ao mesmo tempo, de frutas maduras demais. Tinha um silêncio pesado ali, diferente do silêncio da cidade. Era um silêncio que parecia vivo, que observava, que esperava. Finalmente chegamos numa clareira e lá estava a casa. Não era o barraco que eu imaginava. Era um casarão antigo, grande, de 2 andares, com varanda larga na frente e janelas altas com venezianas de madeira. A pintura estava descascada, o jardim tomado pelo mato, tinha telhas quebradas no telhado, mas dava para ver que um dia aquilo tinha sido bonito, importante. Era como se a casa estivesse de luto, abandonada pelo tempo. Subimos os degraus da varanda, a madeira rangendo sob nossos pés. Dona Marília bateu na porta 3 vezes. O som ecoou pela casa vazia. Esperamos em silêncio, eu agarrada na saia dela, meu coração batendo tão alto que tinha certeza que ela podia ouvir. Então ouvimos passos pesados lá dentro, se aproximando devagar. A porta se abriu com um rangido longo, e lá estava ele, seu Armando, o homem que tinha assustado gerações de crianças em Santa Rita do Vale. Era alto, muito alto, com ombros largos, mas ligeiramente curvados, como se carregasse um peso invisível. Devia ter seus 60 e poucos anos. O cabelo era grisalho, meio comprido e despenteado. Tinha barba por fazer de vários dias, o rosto marcado por rugas profundas, especialmente ao redor dos olhos e da boca. Vestia uma camisa de flanela surrada e calça de lona suja de terra. Mas o que mais me impressionou foram os olhos. Eram cinza escuros, profundos e tinham uma tristeza tão grande que quase dava para tocar. Não eram olhos de monstro, eram olhos de alguém que tinha sofrido muito, que tinha perdido muito. Ele olhou para Dona Marília primeiro, apenas acenou com a cabeça, depois os olhos desceram para mim. Ficou me observando por um longo momento e eu baixei a cabeça sem coragem de sustentar aquele olhar. "Essa é a Teresa", Dona Marília disse, empurrando-me levemente para frente. "Ela tem 8 anos, é órfã de mãe, o pai não tem condições. É boa menina, obediente, quieta, não vai dar trabalho." Seu Armando continuou em silêncio, me observando. Então, falou pela primeira vez, e a voz era rouca, grave,
como se não fosse usada com frequência. Entra. Vamos conversar. O interior da casa era escuro mesmo sendo meio-dia. As janelas estavam fechadas. A pouca luz que entrava vinha pelas frestas das venezianas, criando listras no chão de tábua corrida. O cheiro era de casa velha, de móveis antigos, de poeira acumulada. Mas também tinha cheiro de café fresco e lenha queimando, sinais de que alguém vivia ali, que não era completamente abandonada. A sala era grande, com móveis pesados de madeira escura, um sofá de couro rachado, poltronas com capas desbotadas, uma mesa grande cheia de livros empilhados, papéis espalhados. As paredes eram cobertas de estantes cheias de mais livros, do chão ao teto. Tinha retratos na parede, fotos antigas em molduras de prata embaçadas. Uma em especial chamou minha atenção, uma mulher bonita de vestido branco, sorrindo, com flores no cabelo. Seu Armando nos indicou o sofá. Sentamos, eu grudada em Dona Marília. Ele se sentou na poltrona em frente, os cotovelos nos joelhos, as mãos entrelaçadas, me observando com aquele olhar intenso. Dona Marília começou a explicar minha situação, a morte da minha mãe, o pai alcoólatra, os irmãos sendo distribuídos, a necessidade de um lar. Ele ouvia em silêncio, apenas assentindo de vez em quando. Quando ela terminou, ele ficou quieto por um tempo que pareceu eterno. Finalmente falou, ainda olhando para mim. Por que você acha que eu aceitei receber essa menina? Dona Marília hesitou. Bom, seu Armando, pensei que talvez o senhor quisesse companhia, alguém para ajudar na casa. Ele balançou a cabeça, cortando ela. Não preciso de companhia. E se quisesse empregada, contrataria uma adulta. Então por quê, Dona Marília? Perguntou confusa. Ele desviou o olhar finalmente, olhando para a foto na parede, a mulher de vestido branco. Porque eu sei o que é perder. Sei o que é ficar sozinho no mundo. Sei o que é ser julgado sem ser conhecido. As pessoas dessa cidade me chamam de monstro, de rancoroso, de cruel. E talvez eu seja mesmo. Mas não vou deixar uma criança sofrer se posso evitar. Dona Marília pareceu surpresa com aquela resposta. Seu Armando continuou. Não vou mentir. Não sou homem fácil. Não sei lidar com crianças. Não sei ser carinhoso ou fazer festa. Minha casa é velha, minha vida é silenciosa. Mas posso oferecer teto, comida, roupa. Posso garantir que ela estude, que cresça com dignidade. É mais do que ela tem agora. Ele olhou para mim novamente. Você tem medo de mim, menina? Assenti sem mentir. Ele deu algo parecido com um sorriso, mas era triste. É bom ter medo. Medo te mantém alerta, te protege, mas eu não vou te machucar. Nunca. Pode acreditar nisso. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto sem que eu pudesse controlar. Não era só medo, era tudo junto, a perda da minha mãe, a separação dos irmãos, o medo do desconhecido. Dona Marília se levantou. Então está combinado. Vou passar aqui toda a semana para ver como ela está. Qualquer problema, qualquer coisa, o senhor me avisa. Seu Armando assentiu. Ela se abaixou na minha frente, segurou meu rosto com as duas mãos. Vai ficar tudo bem, Teresa. Você é forte, vai conseguir. E então ela foi embora, me deixando sozinha com aquele estranho naquela casa enorme e silenciosa. Ficamos ali, eu sentada no sofá, ele na poltrona, o silêncio pesado entre nós. Finalmente ele se levantou. Vou te mostrar seu quarto. Pega suas coisas. Segui ele pelas escadas de madeira que rangiam a cada degrau. O segundo andar era um corredor longo com várias portas fechadas. Ele abriu uma no meio do corredor. O quarto era pequeno, mas limpo. Tinha uma cama de solteiro com lençóis brancos, um armário, velho mas bem conservado, uma mesinha com uma cadeira, uma janela que dava para o quintal dos fundos. As paredes eram brancas, sem decoração, mas não tinha mofo, não tinha buracos. O cheiro era de roupa lavada com sabão. Este é seu quarto agora, ele disse. Pode organizar como quiser. Não mexo nas suas coisas, não quero que mexa nas minhas.
Entendido? Assenti. Ele continuou. Tomo café às 6 da manhã. Almoço ao meio-dia. Janto às 7 da noite. Espero que esteja na mesa nesses horários. Durante o dia você vai estudar. Tem livros lá embaixo, pode ler o que quiser. Também vai ajudar com algumas tarefas da casa, mas nada pesado. Sou justo, não sou cruel. Ele ia sair, mas parou na porta. Mais uma coisa. Não tenho paciência, com choro ou manha. Se tiver problema, fala. Se tiver medo, fala. Se tiver dúvida, fala. Mas não fica chorando no canto esperando que eu adivinhe o que passa na sua cabeça. Entendeu? Sim, senhor. Consegui dizer, a voz saindo fraca. Ele assentiu e fechou a porta, me deixando sozinha. Sentei na cama, coloquei minha trouxinha ao lado e olhei ao redor. Aquele era meu novo lar. Aquele estranho era agora minha única família. As lágrimas vieram de novo, mas dessa vez chorei em silêncio, o rosto enterrado no travesseiro que cheirava a sol e sabão. Chorei pela minha mãe que não voltaria nunca, pelos meus irmãos que estavam espalhados, pela infância que tinha acabado cedo demais. Quando parei de chorar, me levantei e fui até a janela. O quintal era enorme, tinha uma horta bem cuidada, um galinheiro, árvores frutíferas, um poço no meio. Além do quintal, via-se o pasto com algumas vacas e a mata fechada mais ao longe. Era bonito, tranquilo, tão diferente do barraco apertado onde morei a vida toda. Talvez, apenas talvez, aquilo não fosse tão ruim quanto todos diziam que seria. Na primeira manhã na casa do seu Armando, acordei assustada ao ouvir um barulho forte vindo do andar de baixo. Levantei rápido, ainda escuro lá fora, e coloquei os pés descalços no chão de madeira gelada. Vesti o vestido simples que trouxera e, com receio, desci as escadas, seguindo o cheiro de café fresco misturado com o aroma quente de pão tostando na chapa. Era diferente do cheiro da minha antiga casa. Era mais confortável, mais acolhedor. Seu Armando estava sentado à mesa lendo um jornal amarelado, os óculos na ponta do nariz. Quando me viu parada na porta, apenas apontou para o banco em frente, sem dizer uma palavra. Sentei em silêncio, olhando para as mãos enquanto o relógio de parede fazia seu tic-tac ritmado. Ele serviu café numa caneca grande, empurrou na minha direção, junto com 2 fatias grossas de pão com manteiga. Come, menina. Depois te mostro o quintal. Comi devagar, sem conseguir sentir o sabor direito, o estômago revirando de ansiedade. O silêncio era imenso dentro daquela cozinha, só interrompido pelo ranger suave do vento batendo nas venezianas. O sol tímido começava a invadir a janela, revelando partículas de pó flutuando no ar. Quando terminei, ele levantou, pegou o chapéu de palha e me chamou com um movimento de cabeça. Vamos, Teresa. No quintal, fui apresentada ao galo que acordava a casa antes do nascer do sol, às galinhas que ciscavam livres, ao cachorro chamado Bolinha, um vira-lata velho, mas de olhar amigável. Seu Armando mostrou como recolher os ovos, onde jogar as cascas de legumes para compostagem. Aqui a gente não desperdiça, entendeu? Tudo tem valor. Não achei que ele esperasse resposta. Era como se falasse mais para si do que para mim. Depois fomos à horta. Repolho, alface, cheiro verde, tomate. Ele orgulhosamente me mostrou cada canteiro, cada broto. Perguntou se eu já tinha plantado alguma coisa. Balancei negativamente a cabeça. Aprenda então, ele disse, me entregando um enxadão pequeno e me mostrando como preparar a terra. Enquanto ele trabalhava, aproveitei para observar seu rosto sério, concentrado, as rugas fundas marcando cada esforço, as mãos calejadas movendo-se com precisão. Apesar do jeito duro, havia carinho em cada gesto com a terra. Os dias seguintes seguiram uma rotina rígida. Acordava cedo, tomava café com ele em silêncio, ajudava com as pequenas tarefas. Depois, passava a manhã estudando na sala. Ele colocava sobre a mesa pilhas de livros velhos, de enciclopédias a romances. Ler.
Aprenda o máximo que conseguir. O mundo é maior do que essa cidadezinha. Não entendi bem o porquê daquela cobrança, mas me apliquei. Comecei a gostar da sensação de aprender algo novo todos os dias. Sentia orgulho quando ele, durante o jantar, me perguntava alguma coisa sobre história ou matemática e eu conseguia responder. Talvez o maior mistério da casa fosse o silêncio. Eu estranhei nas primeiras noites aquela falta de conversas, de barulho, de coisas para reclamar. Seu Armando não era de falar muito, só o necessário. E mesmo assim, as poucas palavras pareciam pesar tonelada. Quando precisei perguntar algo, levava minutos elaborando como dizer sem parecer tola, sem incomodar. Lembro que, na primeira semana, tive febre. Achei que seria ignorada. Lembrei de como minha mãe cuidara dos meus irmãos doentes até o fim, com mãos quentes e cantigas baixas. Mas, naquela noite, ele entrou no meu quarto sem bater, trouxe um copo de água com limão, testou minha testa com a mão áspera e disse: "Descansa, amanhã melhora", e fechou a porta. Na escola nova, porque seu Armando fez questão de me matricular imediatamente, indo ele mesmo conversar com a diretora, coisa que nunca imaginei ver. Virei notícia. Era a menina do Armando. Os outros alunos me olhavam de lado, cochichavam mais do que falavam comigo de verdade. Alguns diziam que, se eu sorrisse, ele poderia brigar comigo por chegar em casa feliz. Outros inventavam que eu dormia no porão, que ele só me dava pão velho. Teve menina que chegou a chorar num canto dizendo que rezava todas as noites para que eu fosse salva daquele monstro. Só que, na prática, não era nada disso. Não havia castigo sem motivo. Não tinha grito, não tinha fome. Havia ordem, havia rotina. Quando pedi desculpa por ter derrubado um copo de leite, esperando talvez um tapa, ouvi apenas: "Da próxima vez, segura com as 2 mãos." Limpei o chão com um pano e continuei meu dia, surpresa com a normalidade do ato. Certa vez, numa sexta-feira, ele chegou da roça já no fim da tarde trazendo uma sacola de papel. Colocou em minha mão, sem grandes explicações. Dentro, havia uma fita de cabelo azul, simples, mas bonita. Não entendi no começo. "Para a escola?" ele disse, sem me olhar. "Prenda o cabelo, fica melhor para estudar." Aquilo foi para mim como se ganhasse um tesouro de verdade. Usei todos os dias, cuidando para não estragar, só tirando quando ia ajudar na horta ou lavar a louça. O tempo foi passando e os comentários da cidade começaram a mudar. As professoras perceberam como minhas notas melhoraram. As vizinhas, que de vez em quando espiavam da cerca, viram que eu estava mais corada, mais forte, crescendo. Dona Marília fazia suas visitas semanais e sempre se surpreendia com a limpeza do meu quarto, minha calma ao responder às perguntas. Ela sorria para seu Armando, mais respeitosa agora. "O senhor está fazendo um ótimo trabalho com ela." Certa tarde, ao fechar o galinheiro, ouvi um choro baixo vindo da varanda. Me aproximei de mansinho para não assustar. Era seu Armando sentado na cadeira de balanço, olhando para a foto da mulher do vestido branco. O rosto dele estava molhado, os ombros tremiam levemente. Parei atrás da coluna, sem saber se devia ir embora ou se fazia algo. Acabei ficando imóvel, respeitando aquela dor sem nome. Naquela mesma noite, ele falou comigo como nunca antes. Me chamou no escritório, um cômodo que eu raramente entrava. Era forrado de livros, papéis, tinha cheiro de tinta e papel velho. "Sente-se." Sentei na cadeira em frente à mesa. Ele ficou um tempo em silêncio. Depois falou olhando para o retrato na parede. Ela se chamava Lúcia. "Minha esposa. Perdemos nosso filho antes de nascer. Depois perdi ela também. Fiquei com raiva do mundo, de Deus, das pessoas. Me afastei, fiquei azedo por fora porque por dentro só tinha vazio." Ele respirou fundo. "Quando aceitei você aqui, não sabia se conseguiria. Mas acho que precisava também de alguém, tanto quanto você." Ouvi tudo em silêncio, tentando
entender o que se passava na cabeça daquele homem fechado, mas tão humano naquele momento. Obrigada por me aceitar, arrisquei dizer, a voz sumida. Ele não respondeu. Apenas assentiu, como se prometesse que nunca mais me deixaria sozinho. Comecei a chamar ele de pai aos poucos. No começo, só no pensamento. Depois, num sussurro tímido quando alguém me perguntava na escola. Minha casa era a do seu Armando. Meu protetor era ele. Meu maior medo tinha virado meu porto seguro. Não foi de um dia para o outro. Foram meses, anos, muitos silêncios e algumas lágrimas. Mas o que poderia ter sido uma sentença de sofrimento virou, pouco a pouco, a salvação da minha vida. No fim daquele primeiro ano juntos, a cidade já não me olhava com pena. Quando passávamos pelo mercado, as pessoas cumprimentavam seu Armando com respeito. Ele não sorria muito, não era de abraço ou beijo, mas me dava orgulho de caminhar ao lado dele, de responder com firmeza quando me perguntava: "Essa é sua menina?" E ele, num orgulho sério, apenas respondia: "Minha filha, sim." Quase ninguém lembrava mais que, um dia, eu fora só uma órfã perdida, prestes a ser engolida pela tristeza desse mundo. Hoje sei que tudo começa quando alguém enxerga você, mesmo que silenciosamente, mesmo de um jeito estranho, mesmo com aparência de rancor. E eu, assim como aquela casa velha, fui ganhando cor e sentido porque no fundo fui amada, do jeito torto de seu Armando, mas amada, enfim. Foi no terceiro ano morando com seu Armando que aconteceu algo que mudou tudo de novo. Eu tinha 11 anos, já estava mais alta, mais esperta, mais confiante. A rotina da casa era minha segunda natureza agora. Sabia exatamente como ele gostava do café, quando ele precisava de silêncio, quando estava receptivo a conversar. Aprendi a ler seus humores através de pequenos sinais, o jeito que segurava o jornal, o tom da voz ao dar bom dia. Naquela manhã de sábado, ele estava diferente, mais tenso que o normal, mexendo nos papéis da mesa com mais força do que necessário, o senho franzido de um jeito que eu não via há tempo. Durante o café, fiquei quieta, apenas observando. Finalmente, ele largou os papéis e olhou para mim. "Teresa, vem cá. Preciso te contar uma coisa." Sentei mais perto, o coração apertando sem saber por quê. Ele respirou fundo antes de falar. "Recebi uma carta do seu pai." Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Meu pai, fazia 3 anos que não ouvia falar dele. Tinha quase conseguido esquecer que ele existia. "Ele quer você de volta," seu Armando continuou, a voz carregada de algo que parecia raiva contida. "Diz que se recuperou, que está trabalhando, que tem direito de ter a filha com ele." Não, foi tudo o que consegui dizer. A palavra saiu num sussurro desesperado. "Eu não quero voltar. Por favor, não me mande embora." Os olhos dele se suavizaram. Algo raro de ver. "Calma, menina. Não vou te mandar embora. Mas ele tem direitos legais. É seu pai biológico. Pode pedir você de volta na justiça se quiser. Precisamos resolver isso." Os dias seguintes foram uma tortura. Meu pai apareceu na chácara uma semana depois, acompanhado de Dona Marília. Ele estava diferente, mais magro, os cabelos mais brancos, mas com o mesmo cheiro de cachaça que eu lembrava tão bem, mesmo que tentasse esconder. "Oi, Teresa," ele disse, tentando sorrir. "Tá bonita, cresceu bastante." Fiquei atrás de seu Armando, agarrada na camisa dele, tremendo. A conversa aconteceu na sala, eu sentada ao lado de seu Armando no sofá, meu pai na poltrona em frente, Dona Marília fazendo anotações. Meu pai começou a falar sobre como tinha mudado, como estava morando num quartinho alugado, trabalhando numa marcenaria, frequentando reuniões para parar de beber. "Quero minha filha de volta. Tenho direito. Sou o pai dela." Seu Armando ficou em silêncio por um tempo, aquele silêncio pesado que eu conhecia tão bem. Então falou, a voz baixa, mas firme. "O senhor abandonou essa menina quando ela mais precisava. Deixou ela passar fome, frio, viu a mãe dela morrer sem fazer nada."
Agora aparece 3 anos depois querendo ela de volta. Meu pai ficou vermelho. Eu estava doente, estava perdido. Mas melhorei, sou o pai dela. Ser pai não é só biologia, seu Armando respondeu, se levantando. É estar presente, é cuidar, é proteger. Onde o senhor estava quando ela chorava de noite? Quando tinha pesadelo? Quando estava doente? A discussão foi esquentando. Dona Marília tentava intermediar, mas ambos estavam determinados. Meu pai insistia nos direitos dele, seu Armando, defendendo o que era melhor para mim. E ninguém me perguntou. Finalmente gritei, me levantando também. Ninguém me perguntou o que eu quero. Todos ficaram em silêncio me olhando. As lágrimas escorriam pelo meu rosto. Eu não quero voltar. Quero ficar aqui. Aqui é minha casa. Ele é meu pai agora. Apontei para seu Armando. Não o senhor que me abandonou. Meu pai pareceu esbofeteado pelas palavras. Tentou argumentar, dizer que eu era criança e não entendia, mas Dona Marília o interrompeu. José Antônio, a menina tem direito de ter uma opinião. Ela está bem cuidada aqui, vai bem na escola, tem teto e comida. O senhor pode realmente oferecer algo melhor? Meu pai baixou a cabeça derrotado. Depois de mais 1 hora de conversa tensa, ele saiu, dizendo que ia pensar, que voltaria. Naquela noite não consegui dormir. Ficava imaginando ser arrancada daquela casa, daquela vida que tinha construído. Desci para a cozinha no meio da madrugada e encontrei seu Armando sentado à mesa, no escuro, apenas a luz da lua entrando pela janela. Sentei ao lado dele sem pedir permissão. Ele não me mandou voltar para o quarto. Ficamos assim, em silêncio por muito tempo. Finalmente, ele falou. Vou adotar você. Legalmente, se você quiser. Assim ele não pode te levar embora. Olhei para ele, os olhos arregalados. O rosto dele estava sério, mas havia algo diferente ali. Algo que eu nunca tinha visto antes. Era medo. Medo de me perder. Você faria isso por mim? Perguntei, a voz embargada. Não é por você, ele respondeu, mas o canto da boca tremeu levemente. É por mim também. Essa casa voltou a ter vida quando você chegou. Não quero voltar para o silêncio de antes. O processo de adoção foi longo e complicado. Meu pai tentou impedir no começo, mas sem condições reais de me criar e com minha declaração firme de que queria ficar com seu Armando, o juiz decidiu a meu favor. Lembro do dia que saiu a sentença. Seu Armando recebeu o papel na mão, leu em silêncio e pela segunda vez vi lágrimas nos olhos dele. Agora é oficial. Você é minha filha, Teresa Armando de Souza. Teresa Armando de Souza. Meu novo nome. Minha nova identidade. Chorei tanto naquele dia que fiquei de olhos inchados por 2 dias. Mas eram lágrimas de felicidade, de pertencimento, de finalmente ter um lugar no mundo que era verdadeiramente meu. A cidade inteira comentou. Algumas pessoas aprovaram, outras acharam escândalo um velho solitário adotar uma menina. Mas seu Armando não se importava com opiniões alheias, nunca se importou. Foi depois da adoção que ele começou a se abrir mais comigo. Contou sobre Lúcia, sobre como se conheceram jovens, como construíram aquela casa juntos com sonhos de encher ela de filhos, sobre a gravidez difícil dela, as complicações, a perda do bebê e dela mesma no parto, sobre como ficou quebrado, depois, como se afastou de tudo e todos, como deixou a amargura tomar conta. Você me lembrou dela, ele disse uma noite. Não fisicamente, mas no jeito quieto, observador. Lúcia era assim também. Quando te vi naquele primeiro dia, tão pequena, tão assustada, mas tentando ser corajosa, vi nela e pensei que talvez fosse uma chance de fazer diferente, de não deixar outra vida se perder. Comecei a entender então por que todos o achavam rancoroso. Não era raiva do mundo, era dor não processada, luto não vivido. E de alguma forma inexplicável, minha presença tinha começado a curar aquela ferida antiga. Assim como ele tinha me dado um lar, eu tinha dado a ele um propósito novamente.
Éramos duas almas quebradas que se consertaram juntas. Os anos foram passando. Eu cresci naquela casa, me tornei adolescente, depois jovem adulta. Seu Armando envelheceu também. Os cabelos ficaram completamente brancos, os passos mais lentos, mas a determinação continuava a mesma. Ele me ensinou tudo o que sabia, desde como plantar até como ler os clássicos da literatura. Me incentivou a estudar, a sonhar, a querer mais da vida. Quando terminei o ensino médio, insisti em ficar e ajudá-lo na chácara. Mas ele não deixou. Você vai para a universidade, menina. Vai estudar, vai conhecer o mundo. Não desperdiça a chance que eu te dei de ter educação. Mas e o senhor? Perguntei preocupada. Ele estava com 70 e poucos anos, a saúde começando a fraquejar. Eu sobrevivi 60 anos sozinho. Sobrevivo mais uns tempos. E você volta nos finais de semana, não volta? Fui estudar pedagogia na capital, voltando toda sexta-feira para passar o fim de semana com ele. Aqueles eram os dias mais felizes da semana, quando contava sobre as aulas, os amigos, as descobertas. Ele ouvia tudo com atenção, fazia perguntas inteligentes, demonstrava orgulho, que nunca verbalizava, mas que eu via nos olhos dele. Foi num desses fins de semana, quando eu tinha 22 anos, que recebi uma notícia que mudaria tudo novamente. Meus irmãos, aqueles que tinham sido separados quando crianças, entraram em contato. Queriam me conhecer de novo, reconstruir os laços perdidos. Fiquei dividida entre a alegria de reencontrá-los e o medo de que isso mudasse minha relação com seu Armando. Quando contei para ele, esperava ciúmes, resistência, mas ele apenas disse: família é importante, Teresa. Você merece ter seus irmãos de volta na sua vida. Traz eles aqui, quero conhecer. E assim fiz. Um por um, meus irmãos vieram visitar a chácara. No começo ficaram intimidados com seu Armando, aquele homem sério e silencioso, mas logo perceberam o que eu já sabia há anos. Por trás daquela casca dura havia um coração enorme. O reencontro com meus irmãos me fez perceber o quanto eu tinha tido sorte. Alguns tinham passado por lares ruins, outros por situações difíceis, mas todos concordavam numa coisa: eu tinha dado sorte grande de ter caído nas mãos do homem que todos achavam ser um monstro, mas que, na verdade, era um anjo disfarçado. Seu Armando ficou doente quando eu tinha 26 anos. Começou com uma tosse persistente que ele teimava em ignorar, dizendo que era só friagem, coisa de velho. Mas eu conhecia aquele homem bem demais para não perceber quando algo estava errado. A tosse virou falta de ar. A falta de ar virou cansaço constante. Quando finalmente o convenci a ir ao médico, o diagnóstico veio como um soco no estômago. Câncer nos pulmões avançado. Larguei tudo na capital e voltei para casa. Meu emprego como professora, meus planos, minha vida lá, nada disso importava mais. Meu pai precisava de mim e eu ia estar ao lado dele, como ele sempre esteve ao meu. Quando cheguei com as malas, ele tentou protestar. Sua vida é lá agora, Teresa. Não joga tudo fora por causa de um velho teimoso. Mas eu não estava jogando nada fora. Estava exatamente onde precisava estar. Os meses seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Ver aquele homem forte que tinha me acolhido e me dado tudo, definhar aos poucos, era uma tortura diária. Mas também foram meses preciosos, cheios de conversas que nunca tivemos, de declarações que ele nunca tinha feito. A dor e a proximidade da morte tinham amolecido aquela casca dura que ele manteve por tanto tempo. Numa tarde especialmente difícil, quando a dor estava forte demais e ele suava frio na cama, segurei sua mão e disse: Pai, pode descansar se precisar. Eu vou ficar bem. Ele apertou minha mão com a força que ainda tinha. Não posso te deixar sozinha de novo. Você ainda precisa de mim. Balancei a cabeça, as lágrimas escorrendo livres. Eu sempre vou precisar de você. Mas você me ensinou a ser forte. Me ensinou a sobreviver.
Vou conseguir, pai. Por você. Ele olhou para mim por um longo momento, aqueles olhos cinzentos agora cansados, mas ainda intensos. Você foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida, Teresa. Salvou um velho amargo de morrer sozinho e esqueci. Me deu propósito de novo. Me ensinou que ainda havia amor no mundo. Não consegui responder, apenas coloquei a cabeça no peito dele e chorei enquanto ele acariciava meu cabelo como fazia quando eu era pequena e tinha pesadelo. Meus irmãos vieram visitar nas últimas semanas. Sentavam ao redor da cama, conversavam com ele, agradeciam por ter cuidado da irmã deles quando ninguém mais que seu Armando ouvia em silêncio, às vezes sorrindo levemente para algum comentário, às vezes apenas observando com aquele jeito dele. Num desses dias, meu irmão mais velho, o Carlos, disse: Seu Armando, o senhor é um homem bom. A cidade estava errada sobre o senhor. Ele apenas respondeu: a cidade nunca quis me conhecer de verdade. Não culpo ele. Eu também não fiz esforço. A noite antes dele partir, tivemos nossa última conversa. Eu estava sentada ao lado da cama, segurando sua mão, ouvindo a respiração difícil dele. Teresa, ele chamou baixinho. Lá no armário, gaveta de baixo, tem uma caixa. Pega pra mim. Fui buscar. Era uma caixa de madeira antiga, bem conservada. Dentro tinha papéis, fotos, cartas. É tudo seu agora, ele disse. A casa, a chácara, tudo. Mas essa caixa é especial. Tem todas as fotos suas que tirei durante os anos. Cada conquista, cada momento importante. Guardei tudo. Abri a caixa com as mãos tremendo. Lá estava a minha vida inteira documentada. Fotos do primeiro dia de escola após chegar na chácara. Do dia que ganhei um prêmio de melhor aluna. Da formatura do ensino médio, da entrada na universidade. Fotos que eu nem sabia que existiam, momentos que pensei que só eu lembrava. Você registrou tudo, sussurrei emocionada. Ele assentiu levemente. Queria que você soubesse que cada momento importou, que você sempre foi vista, sempre foi amada, mesmo quando eu não sabia expressar direito. Embaixo das fotos tinha uma carta, era endereçada a mim, escrita com a letra trêmula dele. Pode ler agora se quiser ou depois que eu partir. Como preferir. Decidi esperar. Queria guardar aquelas últimas palavras dele para quando precisasse mais. Passamos a noite conversando baixinho sobre memórias, sobre os momentos engraçados, sobre as primeiras vezes que eu o desafiei. E ele percebeu que estava criando uma pessoa com personalidade própria. Ele ria. Aquele riso raro, mas genuíno, e dizia: você sempre foi teimosa, sorte sua que gosto de gente teimosa. Quando o sol começou a nascer, tingindo o quarto daquela luz dourada suave, ele olhou pela janela e disse: que bonito! Lembro quando plantei aquela jabuticabeira lá fora com a Lúcia. Ela dizia que nossos filhos iam comer jabuticaba direto do pé. Olhei para a árvore carregada de frutos pretos brilhando ao sol. Os filhos de vocês comeram, pai. Eu comi. E vou ensinar meus filhos a comerem também. Ele sorriu satisfeito. Então valeu a pena plantar. Seu Armando faleceu naquela tarde, com o sol se pondo, a casa cheia da luz alaranjada do crepúsculo. Eu estava segurando sua mão, meus irmãos presentes no quarto. Ele simplesmente fechou os olhos e partiu em paz, sem dor, sem medo. E de alguma forma, senti que não estava triste indo embora, porque tinha feito o que veio fazer. Tinha salvado uma criança perdida e, no processo, tinha se salvado também. O funeral foi simples, como ele teria querido, mas veio mais gente do que imaginei. Pessoas da cidade que, nos últimos anos, tinham percebido a mudança nele, tinham visto como se tornou presente na comunidade através de mim. Ex-alunos meus que tinham conhecido ele quando vinham me visitar. Vizinhos que finalmente entenderam que julgaram mal aquele homem por décadas. Durante o velório, uma senhora idosa se aproximou de mim. Eu lembro de quando seu pai chegou aqui, jovem, recém-casado, cheio de sonhos. Depois que perdeu a esposa e o filho, morreu um pouco também. Pensei que nunca mais ia sorrir.
mas você trouxe ele de volta. Menina, você devolveu a vida para ele. Aquelas palavras me aqueceram o coração partido. Eu não tinha devolvido nada. Tínhamos nos salvado mutuamente. Depois do enterro, voltei para casa. Aquela casa enorme que agora era só minha. Sentei na cadeira de balanço da varanda onde tantas vezes o vi sentado e finalmente abri a carta. A letra trêmula, mas caprichosa dele ocupava 3 páginas inteiras. Começava assim: Minha querida Teresa, se você está lendo isso, significa que parti. Não fique triste por muito tempo. Vivi uma vida longa e, graças a você, vivi ela com propósito nos últimos anos. Ele continuava contando sobre como tinha certeza de que Lúcia tinha enviado eu para ele, que era o jeito dela de mostrar que ele ainda tinha amor para dar, que eu tinha sido a filha que eles nunca puderam ter e que ele me amou desde o primeiro dia, mesmo sem saber expressar. Pedia desculpas pelos momentos de dureza, pela falta de abraço, pelas vezes que deveria ter dito eu te amo, mas só conseguiu demonstrar através de ações. No final da carta, havia instruções práticas, como cuidar da chácara, onde estava guardado o dinheiro para minha segurança, detalhes sobre a herança. E então, nas últimas linhas, viva Teresa, viva por você e por mim. Case, tenha filhos, encha essa casa de barulho e alegria como sempre deveria ter sido. Não fique presa ao passado ou à tristeza. Eu estou em paz, finalmente reunido com Lúcia e nosso filho, e vou continuar zelando por você de onde estiver, com todo o amor que nunca soube expressar direito. Seu pai, Armando. Chorei até não ter mais lágrima, mas não era só tristeza, era gratidão. Gratidão por ter tido aquele homem na minha vida, por ele ter me escolhido quando ninguém mais quis, por ter me ensinado que família não é só sangue, é escolha e presença. Era gratidão por cada momento compartilhado, cada silêncio confortável, cada lição aprendida. Hoje, aos 62 anos, ainda moro na chácara. Casei, tive 3 filhos que cresceram correndo por esses mesmos corredores, comendo jabuticaba daquele mesmo pé que ele plantou com Lúcia. Meus netos agora fazem o mesmo. A casa que era silenciosa voltou a ter vida, risadas, barulho. E sempre que olho para o retrato dele na parede da sala, aquele homem sério, de olhar intenso, sorrio, porque sei que ele está feliz vendo o que essa casa se tornou. Se você está me ouvindo e passou por algo parecido, se foi julgado pela aparência, se foi chamado de rancoroso ou amargo quando, na verdade, estava sofrido, quero que saiba que sempre há tempo de mudar a narrativa. Seu Armando poderia ter continuado sozinho e amargurado até o fim, mas ele escolheu se abrir, escolheu amar de novo, escolheu dar chance para uma criança assustada quando ninguém mais dava. E essa escolha salvou nós dois. Para quem julga pela aparência, pela fama, pelos boatos, lembrem-se da história dele. O homem mais rancoroso da cidade era, na verdade, o mais generoso, o mais amoroso, apenas disfarçado de dor. Todos nós carregamos dores. A questão é o que fazemos com ela. Obrigada por terem me ouvido até aqui. Obrigada por cada mensagem de apoio. Essa história é minha maior prova de que o amor pode nascer nos lugares mais improváveis e transformar vidas por completo. Eu fui entregue a um suposto monstro e encontrei um pai. Encontrei amor, encontrei lar. E onde quer que o Senhor esteja agora, Pai, obrigada. Obrigada por ter me salvado, por ter me amado, por ter feito de mim a mulher que sou hoje. O Senhor será sempre meu maior amor, meu herói, meu pai, com todo amor e saudade. Teresa Armando de Souza.